Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que eu acho que todo mundo vai se interessar, porque é o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que todo mundo está em busca disso, né? De como nortear nossa vida. Como nortear nossa vida? Quantas vezes a gente já se questionou sobre isso, né? Que nós temos quando a gente é pequenininho, alguém norteia a nossa vida, né? A gente vai crescendo, continuamos cerceados, vamos dizer assim, pelos professores, pelos nossos pais ainda, por uma série de outras coisas. Enfim, quando é que a gente pode verdadeiramente nortear nossa vida? É isso que nós vamos conversar com o querido amigo e irmão Paulo Iannuzzi, que está aqui hoje conosco. Cadê ele? Como é que você está, Paulo? Tudo bem? Olá, Eustáquio. Tudo bem, e você? Eu vou bem. Prazer sempre tê-lo aqui conosco, para a gente trocar ideias, né? Que a gente fala a mesma língua e isso é muito bom. Sim, eu é que mais uma vez agradeço o teu gentil convite. Você sabe que é realmente uma satisfação, um prazer estar aqui com você e dividindo com vocês todos este trabalho. Obrigado pela presença, pelo apoio, pelo carinho, pela participação. Tenham todos uma boa noite. Então, e todo mundo, quem ouve a gente, assim, as pessoas que estão aqui conosco, que já vai fazer agora 20 anos, em julho próximo, Vida Inteligente, sabe que nós não somos donos da verdade, nunca nos fizemos donos da verdade, nós somos pessoas simples, comuns, como qualquer um de nós que esteja assistindo aí, e que a gente está aqui para aprender. Quando a gente conversa, quando a gente troca ideia, quando a gente mexe na coisa, a coisa se apresenta, nós nos desenvolvemos com ela e vamos aprendendo. Vem intuição, vem ideias, vem memórias, vem uma série de coisas, e isso faz com que a gente possa se ajudar, crescer e ajudar quem tiver afim também de se dispor a escutar, a pensar, a raciocinar e depois pesquisar. Né, Paulo? Então, hoje nós estamos aqui falando sobre essa questão de nortear nossa vida, que é como eu disse na abertura do programa, acho que pouca gente fala sobre esse assunto, né? Fala-se um monte de outras coisas e aí se esquece muitas vezes do fundamental, porque principalmente hoje, século XXI, de acordo com esse nosso calendário, olha, você sabe, você é do meio esotérico também, espiritualista, quantas e quantas e quantas milhares, milhões, talvez bilhões, né? Somos oito e pouco, estão realmente perdidos, não sabem, querem nortear a sua vida, mas não conseguem. Então é isso que nós vamos tentar abordar hoje, fazer com que cada um intua e busque o seu caminho e busque as suas respostas. É isso aí, Paulo. Qual é a sua ideia sobre essa questão de nortear a vida? E, rapaz, isso aí é uma coisa que a gente aprende todo dia. E, Verdade. conforme você muito bem falou, ninguém aqui é dono da verdade, muito menos ter a pretensão de mostrar um caminho para quem quer que seja, porque, embora sejam inúmeros caminhos, né, nós vamos, como destino, ter o mesmo lugar. Então, são várias as vias, algumas referências, como você bem disse, desde a nossa infância. Queiramos ou não, existe, até mesmo de forma inconsciente, um ícone, uma referência em que nos baseamos para começar a trilhar e, a partir daí, termos autonomia para continuar na busca. Né? E você me fez lembrar, grego como você um dos principais sentidos da vida, porque ninguém é uma ilha, ninguém está sozinho, né? E me Verdade. lembrou Termópilas, Opa, as falanges gregas de batalha, onde o conceito de unidade se fez presente, muitos funcionando como um, e o sucesso se dá na proteção de quem está ao seu lado, e não com relação a você mesmo. Né? Então, a vida, no meu entender, é isso. É uma caminhada
em verdade, na busca pelo que realmente somos, em termos de luz, essência espiritual, ela é solitária, mas, ao mesmo tempo, nós recebemos e damos o apoio necessário para que juntemos as peças desse gigantesco mosaico, desse gigantesco quebra-cabeças, onde cada um de nós tem uma ou outras peças, e passamos a vida, em verdade, trocando figurinhas. Verdade. Com quem está ao nosso lado, principalmente aprendendo com quem é antagônico a nós, porque esse veio justamente para mostrar o que falta em nós e procurar um norte, procurar uma orientação nesse caminho, é algo que a gente, repetindo, faz todo dia. Cada vez com mais convicção, a partir do nosso próprio interesse, da nossa própria experiência, desde que nós tenhamos a proposta de sair do automático e trilhar de forma consciente cada vez mais um caminho. Seja ele qual for, tá? O importante é movimento, pois é na caminhada que você aprende, não é chegando à meta ou ao destino. Sim. Você aprende na caminhada. E, durante a caminhada, ao chegar ao final da caminhada, cumprindo uma meta, você acaba por estabelecer outra e outra e outra para que essa caminhada seja infinita dentro do nosso aprendizado, sendo ele nesta terra, no mundo físico e fora dela. É interessante, Paulo, traçando um paralelo aí, você está falando em enviar os animais na mente, né? O animal, ele nasce, ele tem o que a gente chama de instinto, né? Instinto. Coisa que o ser humano também tem, mas em grau menor, sei lá como você pode falar sobre isso em seguida. O animal, ninguém ensinou nada para ele, né? Nasceu lá, está lá no meio, ele sabe que ele tem que matar para comer, para sobreviver, o que ele tem que fazer, como é que ele tem que se proteger. É interessante, ele tem um norte, olha só que interessante. Ele parece que veio com uma chancela, e o que deve fazer, o que deve buscar, e sei lá qual é o objetivo dele. Eu não sei o objetivo do animal, se é morrer, se transformar, depois virar humano e hominídeo, essas coisas. Mas é interessante, né? E nós que somos um nível acima do animal, né? Espiritual, vegetal, mineral, animal, humano. Então, nós deveríamos ter isso aqui que os animais têm, porque parece que eles vêm com o norte. Parece não, é muito evidente que eles vêm norteados. Por que existe essa dificuldade no ser humano? Será que é porque não tem a mãe leoa ou a mãe elefanta lá que fica buzinando na orelha do bebezinho lá para dizer, olha, não faz isso, não põe a tromba aqui, não faz isso. Como é que você vê essa questão entre esse norte que os animais têm e que o ser humano tem tanta dificuldade de conseguir? Eu posso estar errado, mas eu vejo de uma maneira bem simples. Vamos lá. A natureza é sábia. O animal, ele segue o fluxo, coisa que muitos seres humanos se afastaram, acham, consideram e agem como se fossem acima da natureza. Então, simplesmente você seguindo o fluxo natural, você vai encontrar os caminhos que você precisa, porque cada um tem um para o seu aprendizado, para a sua experiência própria. Por isso que a gente está sempre aprendendo principalmente um com o outro. A gente aprende com o ser humano, inclusive já foram escritos vários livros e tratados sobre isso. E aprendemos principalmente com a natureza. Você citou aí o reino animal, nós observamos atualmente que tem muitos animais que estão dando de 10 ou 1000 e muita gente por aí. Não tenha dúvida, com certeza. Então, simplesmente porque seguem um fluxo que
a grande maioria das pessoas, infelizmente, vem esquecendo a sua conexão com a natureza. Dos elementos, a meu ver, que ajuda a nortear um caminho é esse reencontro com a natureza, o reencontro consigo mesmo. E uma coisa que eu procuro sempre pautar no meu trabalho, nas lives, nas aulas, seminários, eu sempre uso esse exemplo egípcio, que foi muito bem absorvido, trabalhado e aprimorado pelos filósofos gregos, principalmente por Platão, Sim. que hoje em dia se conhece como as três mentes de Platão. Eu considero que para qualquer busca, para qualquer aprendizado, para qualquer caminho, para qualquer norte, para que este seja eficiente e você não gire em torno de si mesmo o tempo todo, é necessário centralizar, alinhar essas três mentes, que são mais conhecidas como a mente que pensa. Gira aqui, dentro da mente que pensa, nós temos a fala, a mente que sente e a mente visceral, a mente que age. Os três chakras superiores, o chakra do equilíbrio cardíaco e os três chakras inferiores. Se você, na sua caminhada, não for coerente, e por incrível que pareça, é algo tão difícil, justamente por não seguir o fluxo da natureza, tão difícil para a grande maioria das pessoas ser coerente, se você pensa uma coisa de uma forma, fala outra, pensa outra, sente outra e age de outra, completamente desconexo, você não vai chegar a lugar nenhum, ou vai ter muito pouca eficácia na sua caminhada. Com certeza. Então, esse reencontro consigo mesmo tem a ver também, até isso é tema de um livro que foi escrito na França, que me foge agora o autor, que é quem você é quando ninguém está vendo. Né? O espelho. Por que o espelho ele é o maior e melhor objeto magístico e ritualístico de tempos imemoriais até hoje, presente até em exercícios, em práticas, em conhecimento de ordens e sociedades secretas e trabalhos místicos no real, verdadeiro sentido da palavra místico? Então, o espelho ele é multifacetado nesse aspecto. Então, quem realmente é você com você mesmo? Quem realmente é você quando ninguém está vendo? É uma coisa que você não tem como fugir. Sem isso, sem essa primeira avaliação ou primeira tomada de consciência, o norte talvez seja falso. É provável que entre dentro do exemplo que tem sido citado aí, a beça, né, relembrado, do conto Alice no País das Maravilhas, quando Alice ela está ali na floresta, vê o gato, que se materializa todo, se materializa em partes, o gato curte, entre aspas, com a cara dela, e ela pergunta, tem um caminho ali, ô senhor gato, para onde vai dar este caminho? E o gato pergunta, para onde você quer ir? Ah, eu não sei, eu estou perdida. Bom, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Pois é. Isso é norte. Isso é de quem não segue o fluxo real da natureza, e principalmente sua natureza interna, sua tomada de consciência. Então, estabelecer um norte, nós temos as nossas experiências, a nossa bagagem, fruto de vivências, fruto de estudos, que podem ser principalmente exemplo, referência para muitos. Cada um tem
algo que pode ser uma referência, um exemplo para o outro. Porque, muito mais do que palavras, os exemplos falam mais alto. Tá? Os grandes mestres, eles, muito mais que palavras, nos deixaram exemplos de vida. E, a meu ver, um bom exemplo é para ser seguido. Tá? Com certeza. Onde vai dar esse exemplo, essa referência, só você pode saber, e só há um jeito de saber, se aquilo realmente vai servir para você. Mas, pelo menos, vai ser um início de caminhada para você chegar onde tiver que chegar. Porque o exemplo, a referência, ou o que funciona para um, não necessariamente funciona para outro. Uma religião, uma filosofia, um conhecimento, qualquer segmento, tá? Ele atende melhor determinadas pretensões, ou vibrações, ou frequências, ou interesses, para uns de uma forma e não da mesma forma, ou nem atende para outros. Por isso, o respeito, em primeiro lugar, a si mesmo, aos outros e a tudo, sem imposição alguma, é fundamental. Não adianta você tentar convencer ninguém de nada, Não. muito menos impor. Tá? Agora, você pode, obviamente, mostrar uma caminhada que você trilhou, que pode servir ou não para alguém. Mas existe sempre um primeiro passo para tudo. Como os mestres dizem, o primeiro passo é seu. Eu estou aqui, estou a te auxiliar, a te orientar. A voz divina fala em você. As hierarquias falam dentro do que você, obviamente, está conectado ou não, ou se permite conectar. Mas os mestres dizem, estamos aqui, mas o primeiro passo é seu. Os outros daremos juntos, mas o primeiro passo é seu. Então, para que haja realmente um norte, é preciso que você tenha a ousadia de dar o primeiro passo de forma consciente e lembrar que é um passo de cada vez. É um passo atrás do outro. Então, nortear a vida, repetindo, não somente um aprendizado diário, como é um processo de autoconhecimento, autorrealização, que se dá quando você se propõe a caminhar, e esse caminhar está de acordo com respeitar a si mesmo, seguindo o fluxo da natureza e da sua própria natureza. Nós ficamos conversando um pouquinho antes da gente combinar essa conversa. Nós falamos da nossa própria trajetória, né, Paulo? Pô, quanto tempo, né? Ó, por onde a gente já passou, uma série de coisas. Eu te conheço há mais de 30 anos, já faz, o tempo voa, né? E eu vi uma boa parte da sua caminhada, ou eu vi, ou eu acompanhei, né? Isso é interessante. O que você... vice-versa. Isso é bacana, isso é bacana. Isso é legal. Então, a gente, o que você acabou de dizer é verdadeiro, porque a gente se norteia na experiência do outro também, claro. Isso que você disse há pouco, de olhar para você, e ao olhar para você, eu senti muitas coisas, eu projeto muitas coisas que eu estou em mim e reflete através de você, que você é o meu espelho, né? Muita gente não acredita, né? Ou tem dificuldade de ver essa questão. Por isso que eu gosto dos experimentos Rosa Cruz, né, que eles têm muitos desse tipo ali, que faz você encarar a si próprio. Eu sei que você passou por diversos caminhos. Isso é bacana. Nós somos buscadores. O cara vai viver e vai passar por de lá sempre buscando, porque não tem jeito de encontrar. Assim, numa existência só, não tem. Nós vamos... É uma graduação, acredito eu, né? Não sei quais são os outros níveis. Como é que você se sente hoje, vamos dizer? Você se sente um cara norteado? Como é que você se sente nessa caminhada? Eu sei que você sempre foi coerente, né? Você não foi paraquedista e professor de religião, né? Sempre teve uma conduta dentro
pelo amor de Deus. Então, dentro daquela senda, dentro daquele caminho, espiritualismo, tudo aquilo. Como é que você. É bom a gente falar das nossas experiências pessoais, que muitas vezes podem ser gatilhos para quem está nos assistindo, auxiliar no clique também e ver que o que a gente conseguiu, o que a gente trilhou, ele pode trilhar também, pelo menos um certo tempo. Como é que você se sente hoje? Depois de, acredito que você deve estar na casa das 6 décadas de existência, né? Como é que você se sente hoje nessa sua caminhada, nesse seu norteio da sua vida? Andando de bicicleta. É verdade. Se você parar, cai. É verdade, né? O norte está à sua frente. Né? Você aprende a enxergar cada vez mais alguma coisa, independente do caminho que você escolha. Em termos de passagens por um lugar ou outro, que são importantes, são ferramentas necessárias para o autoconhecimento, para o aprendizado, independente das pessoas que você entra em contato, né? Principalmente aquelas que se opõem a você, porque se todo mundo concordar com você, tem alguma coisa errada. Com certeza. A coisa não tem graça, evidentemente. Né? E principalmente pelo que ainda vem. Porque uma coisa que aconteça na sua vida, por experiência própria, que não necessariamente serve para o outro, né? Mas pode ser uma referência, assim como tenho certeza que você, como tantos outros, passaram realmente por isso e ainda passam, é um trampolim para o que ainda vem. Pessoas que apareceram em nossas vidas, que nos ajudaram a nos preparar para outras pessoas que ainda vêm. Isso é um ciclo que não para. Né? Então, esse norte, entre aspas, vai sempre se renovando. Então, eu me sinto, às vezes, velho, me sinto, na maioria das vezes, renovado. Com o tempo, cada experiência me traz, né, uma pérola preciosa, uma pedra preciosa, uma pedra que ela fala, que ela não tem só brilho, não tem só luz, porque a pedra preciosa tem brilho, tem luz, mas não tem calor. Essas experiências, muito mais que brilho e luz, nos trazem calor, sejam essas experiências positivas ou negativas, principalmente aquelas que nós consideramos erroneamente como negativas e que, em verdade, são desafios que criam oportunidades de crescimento. Falar assim é fácil, na hora que acontece, na hora do vamos ver, que é a grande prova. Né? E tem duas coisas ao longo dessa caminhada que você perguntou que me foram muito caras. Uma delas foi quando eu estive no Egito e que lá me foi mostrado que não existe teste. Tudo é para valer o tempo todo. Né? Corroborando com a frase que a vida não tem ensaio. Outra foi com você mesmo. Uma vez, num congresso que nós participamos, para falar experiência pessoal, então vamos lá, vou te meter no meio. Então, num congresso que nós participamos, ficamos hospedados, obviamente no mesmo hotel, e dividimos o mesmo quarto. E naquela ocasião, você me mostrou um material que você apresentou e que você, na época, estava estudando a fundo, com bastante propriedade, e aquilo deu um clique em mim com respeito a essas questões que estamos discutindo hoje aqui, discutindo no sentido positivo da palavra. Né? E de um DVD a respeito desse trabalho seu, que você me presenteou, e eu tenho até hoje, sobre fractais. Olha só. Oh, caramba. Então, nós, em verdade, somos fractais. Assim como temos cada um peças de um quebra-cabeça e precisamos do outro, tá? Todo esse conjunto é um fractal de algo maior. Esse eu considero o verdadeiro norte.
quando você passa por experiências, conhecimentos, etc. e tal, para chegar à conclusão que o verdadeiro norte ele está além da questão física, dos objetivos materiais, dos objetivos mentais, dos objetivos psicológicos. É puramente cósmico, porque é para lá que caminhamos, queiramos ou não, sintamos ou não, percebamos ou não. Então o norte se abre, em verdade, para outro, e outro, e outro, e outro. E isso tudo é um fractal. Me fez pensar em algo que pode ser polêmico e até mesmo ridículo, mas por que não? Na grandiosidade cósmica. Não podemos ser nós, os planetas, o sistema solar, vários sistemas, estrelas, galáxias, isso tudo que está aqui e muito mais, células de um organismo maior? O que impede ter vida dentro de um átomo? Ou o que impede qualquer coisa? Quem somos nós para dizer o que é certo ou o que é errado nesse sentido evolutivo? Uma vez que nós arbitramos a nós mesmos como referência, né? Ou seja, tudo aquilo que é grande, tudo aquilo que é pequeno, ou melhor, considerado grande ou pequeno, ou isso ou aquilo, é feito a partir de um referencial que somos nós mesmos. Uma montanha verdadeiramente grande, uma partícula de areia verdadeiramente pequena, em relação a nós, sim, mas em relação a outras coisas. Então, somos um enorme relativo dentro do único absoluto. Esse, para mim, é o verdadeiro norte. Mas até você chegar lá, né, você passa por determinados aprendizados necessários para a sua educação, seja ela mental, psíquica, moral, ética e, principalmente, emocional, consciencial. E o norte ele vai se abrindo para outros e outros e outros, e a caminhada continua. Você falou no norte, eu quero fazer um pequeno à parte aí. Você vê, o próprio nome já diz, nortear. Nortear. Você que é um esotérico, um hermetista, já passou por escolas diversas, deve estar em algumas delas ainda, ou tem contato com elas. Muitos dos rituais, muitas das saudações, elas são para o norte. Não tem, se você não fizer voltado para o norte, já não vai ter aquele sentido. Fala um pouquinho sobre esse norte, e aí dá para entender um pouquinho do que é nortear a sua vida, né? Porque o norte parece ser, né, uma indicação de que a coisa está bem situada. Então, basta você sintonizar com aquela direção, né? Potencializar, e aí ninguém segura você, vamos chamar assim, vamos dizer assim. Existe o aspecto, olha você me metendo em encrenca aí, existe o aspecto simbólico da Sim. coisa e o aspecto vibracional, magnético, que está dentro do conhecimento hermético. E no seu comentário me fez lembrar justamente um princípio, um axioma hermético, em verdade, né, que diz que você não tem como reconhecer no outro e identificar no outro o que você tem dentro de si. Tá? Então, quando você identifica algo no outro, reconhece algo no outro, é porque você tem aquilo dentro de você. Com certeza. Esteja aquilo sublimado já ou não, mas está lá dentro. Tá? Ah, fulano não presta. Por que fulano não presta? Porque você tem isso dentro de você. Senão você não reconheceria, não identificaria. Assina embaixo, assina embaixo. Pode ser que você já tenha sublimado isso, evidentemente. Mas a semente está lá dentro, abafada, superada, transcendida,
mas algo que você passou e conseguiu sublimar, conseguiu superar. Mas você reconhece no outro o que tem dentro de você. Então, nós somos espelhos um do outro. E esse espelho está no norte simbólico. Esse norte simbólico é justamente um caminho. Você tem N caminhos a escolher. Nós estamos orientando isso aqui porque você vai percorrer menos curvas, menos altos e baixos, mas a escolha é sua. Isso, como somos o resultado das nossas escolhas, a orientação é dada. Experimente, siga. Se aquilo servir para você, se for bom para você, se funcionar com você, ótimo, continue. Se não, procure um outro, entre aspas, norte. Mas é preciso uma orientação a partir de um. Tudo começa com o primeiro passo. Tem que começar por alguma coisa, porque nós estamos num universo dual, vivenciando uma experiência tridimensional num planeta físico, num corpo físico. Sim. Então, dentro disso, obedecem-se a determinadas regras, a determinados princípios, que simbolicamente, principalmente nas ordens e sociedades secretas, o norte aí se encontra. Associado a isso, existe a questão planetária. Estamos no planeta tridimensional, tem o seu geomagnetismo, existem outros princípios relativos às redes de energia, aos chakras do planeta, aos pontos de força, as próprias embocaduras que fazem a ligação com a Kundalini da Terra, né, que formam um organismo maior, e nós estamos como pulgas e formiguinhas na superfície desse organismo. Obedecemos, queiramos ou não, a esses fluxos vibracionais energéticos, que sabemos que, nesse conjunto, existem fluxos associados a tátuas, associados a determinadas frequências vibracionais, que estão associadas a hierarquias que respondem às afinidades dessas frequências, e por aí vai, aos pontos cardeais, ao geomagnetismo polar, do eixo polar norte-sul, e da rotação da Terra, do fluxo solar leste-oeste. Tá? Então, para cada ponto cardial, você tem, obviamente, um fluxo, uma vibração, um tátua específico funcionando, como, por exemplo, uma pirâmide de base 4, como as pirâmides do Egito, por exemplo, e como todas as outras também, por que elas são orientadas norte, sul, leste, oeste? Porque cada face recebe um influxo energético de um tátua diferente, tátua relativo aos princípios dos elementos, fogo, terra, ar, água e éter, que é o ápice da pirâmide. Ou seja, existem questões vibracionais, questões de frequência, que, obviamente, fazem com que essas orientações de eixo, norte, sul, leste, oeste, pelo fluxo de frequências, influenciem enormemente na nossa psique, no nosso trabalho, num processo até mesmo ritualístico, seja ele qual for, né? E dizendo não a uma aleatoriedade da vida. Ô Paulo, você gosta do passado, de estudar o passado, e nós estamos falando uma coisa que, para quem viveu no passado e que descobriu essas coisas e tinha facilidade dessas coisas, a consonância das pirâmides com o universo, por exemplo, você deu as constelações, essas percepções que você está falando, eles tinham uma facilidade de captar isso, de descobrir isso. A que você atribui isso? Um povo, vamos dizer assim, a nosso ponto de vista hoje, um povo atrasado, um povo antigo, um povo que estava começando, né? Entre aspas, a gente sabe que não era bem assim. Por que essa sensibilidade se perdeu? Não deveriam ser hoje, nossa, não deveríamos ter uma visão muito mais macro dessa questão, não deveríamos saber o que a gente quer verdadeiramente, e não teria que ser tudo mais fácil? Onde eles conseguiram essa sapiência, esse conhecimento, e por que a dificuldade da civilização contemporânea ter essa dificuldade da mesma questão?
Isso aí são várias nuances, né? É polêmico esse processo, porque está relacionado com o crescimento e o decrescimento consciencial do ser humano de forma cíclica, quando, de forma individual ou coletiva, você não atinge um estado mínimo aceitável de eclosão de consciência. Você tende a repetir a história e tende a recomeçar o ciclo, quando esse aprendizado não ocorre. Nós estamos vivenciando isso na atualidade. Eu gosto do passado, do estudo passado, não pelo passado em si, mas pelo que ele nos ensina. Perfeito. Somos o resultado disso. E como foi dito no início, a maior parte da humanidade não segue mais o fluxo da natureza, coisa que os antigos sabiam, conheciam e seguiam, né? A nossa tendência a esse afastamento, não mantendo um fluxo contínuo, é afundarmos cada vez mais, já que dentro do Kali Yuga, há milhares de anos, estamos afundados no materialismo, afastados da verdadeira natureza, da nossa verdadeira condição luminosa, cósmica, de quem realmente somos como essência. Daí o alinhamento necessário das mentes. E esse conhecimento antigo, obviamente, tem N tratados sobre isso, já se foi falado e continua sendo falado sobre isso. Tem questão relativa à Atlântida, à própria Lemúria, civilizações antigas que receberam, na ocasião, visitas de hierarquias do nosso próprio sistema solar, de fora do sistema solar, trazendo conhecimento e outras implementações aqui, numa humanidade na época que estava preparada para absorver e assimilar esse conhecimento, mas que se desviou por uma questão materialista. Outras questões também colaboraram para esse desvio, esse mergulho continua até hoje, de uma forma cíclica, observando o passado, 5 reinícios que a humanidade teve, nesses monumentos que nós encontramos, onde a orientação norte-sul desses monumentos ele está de acordo com o eixo norte-sul que o planeta adquiriu. Incrível, incrível. Em várias épocas. Provas materiais. Provas materiais, embora ainda negadas, a humanidade do que conhecemos das antigas civilizações, civilização hindu, tibetana, civilização egípcia, etc., elas, além de serem muito mais antigas do que ainda se aceita, embora já se tenha quase que um consenso no meio científico disso, que elas são muito mais antigas do que até a data aceita atualmente, elas são, em verdade, um reinício da humanidade, que era bem diferente no processo antediluviano e antes mesmo disso, remontando a vários períodos, a várias épocas, onde o conhecimento ele estava mais integrado com a natureza, ele era muito maior, em termos técnicos, né, que obedeciam justamente a fluxos naturais, que hoje nós estamos praticamente avessos. Então, estamos restaurando, redescobrindo e recondicionando essa conexão com fluxos cósmicos e naturais desses conhecimentos, ainda de uma forma muito lenta, homeopática, mas que já teve início. Você acha que isso é válido, Paulo? Você acha que é válido? Eu me sinto... Nós sentimos exceções da regra. Nós somos muito poucos, dos 8 bilhões e meio de habitantes, vamos dizer, somos muito poucos que pensamos da forma que nós estamos falando aqui, preocupados com essa questão de buscar um norte, de acreditar de que existe uma continuidade de alguma coisa, existe um projeto maior. Porque hoje, então, você não, é muito, como é que se diz? É desanimador você acreditar, algo dentro de nós nos move, né? Está aqui, nós estamos aqui, podíamos estar fazendo um monte de outras coisas nesse momento, em vez de estar batendo papo aqui no programa.
Então, mas eu fico desanimado. Essa que é a palavra-chave aqui. Posso estar... É porque o acordar é rápido, mas o despertar é lento. Pô, mas já está em tempo, né, pô? Eu não digo que eu seja um desperto, não. Estou muito longe disso. Eu estou ainda roncando. Não, Mas, pois é. Desperto mesmo para valer, como eu sempre digo, é uma coisa para Chico Xavier, opa, Mestre Baba de Sai Baba, um Paramahansa Yogananda. Esse sim é desperto então, mesmo para valer. A maioria está acordando, e para chegar no despertar você passa por etapas. Nós passamos coletivamente pelas etapas necessárias pelo afundamento, entre aspas, que nós mesmos provocamos aqui nesse planeta. Então, existe uma reciclagem. Essa reciclagem obedece, primeiro, a um ciclo próprio, numa escala temporal que está além da nossa compreensão. Ao mesmo tempo, essa escala temporal ela está de acordo com a nossa vontade em despertar ou não. Tá? E por N interesses que nós já conhecemos, a humanidade é mantida nisso. E, paralelamente, a humanidade parece não querer sair do seu sono letárgico. O que adianta você também aprimorar uma educação para quem não quer aprender? com É um certeza. caminho que se encontra, são dois caminhos que se encontram, mas é necessário começar por um, para que o outro se forme. Tá? Então, dentro dessa premissa, enquanto a humanidade ela realmente não se estabelecer de uma forma fixa nesse processo de eclosão consciencial, nós vamos continuar a repetir ciclos de reinício atrás do outro. Fazemos isso em nossas vidas, a nível coletivo, não é diferente. Um adendo aqui, um parênteses, em verdade, os antigos eram tão integrados com esse processo do fluxo natural que, se você observar hoje, monumentos antigos de antiquíssimas civilizações, templos, obeliscos, as pirâmides, os templos da Índia, os monumentos celtas, os monumentos nórdicos, os monumentos pré-colombianos, todos eles, e muito mais, o mundo está lotado disso, tá? Você vai observar que existe uma integração, uma harmonia arquitetônica com a natureza desses monumentos. É algo impressionante. O que nós temos hoje numa cidade grande? Moderna. Tudo desalinhado, desobedecendo aos fluxos naturais dos caminhos de energia daquele local. Totalmente. Totalmente. Feio, disfuncional energeticamente, um monte de bloco de concreto, né? Que obviamente não gera uma energia positiva, não só pela arquitetura, mas principalmente pela resultante das formas de pensamento criadas ali pela Com própria... certeza, com certeza. Por isso que... Então, uma coisa se soma a outra. Você observa, sítios sagrados eram considerados sagrados porque ali, obviamente, a postura das pessoas tinha que ser diferente. Você chega, vou dar o exemplo maior que eu conheço, dentre tantos aí. Quando eu cheguei no Egito, e você observa as pirâmides, os templos, os monumentos, aquilo ali está em harmonia com a natureza. Não choca a natureza. Parece que aquilo é o moderno, e não a cidade grande do Cairo, que é parecida com São Paulo, é a maior metrópole da África, como uma metrópole como qualquer outra no mundo, e você vê ali as pirâmides do lado do Cairo, você fica em dúvida mesmo, o que é o antigo e o que é o moderno? Pois é. Essas linhas arrojadas aqui de monumentos, edificações de milhares de anos,
aquilo ali chama mais atenção, está mais em harmonia com a natureza, observa-se que existe um fluxo de energia ainda funcionando ali, porque os templos, os monumentos, as pirâmides, isso não só no Egito, em todas as civilizações antigas, eram construídas em pontos específicos, que eram centros de força, cruzamento de meridianos, porque eles conheciam geografia sagrada, conheciam Tudo. geometria sagrada, onde a forma é importante na emanação e recepção de vibrações, sejam elas telúricas ou cósmicas, amplificando formas de pensamento criadas no processo ritualístico, que é, em verdade, um processo teatral, a gente sabe disso, disciplinador da mente. Então você tem um conjunto de coisas que fazem com que aquele sítio seja diferenciado em relação ao dia a dia e às construções ditas. Tanto é, Paulo, que o turismo é o quê? Todo mundo viaja para países no exterior, para quê? Para ver as coisas antigas. O fascínio pelas coisas antigas. Não vai lá para ver uma ponte nova, para ver isso, aquilo. É o fascínio por aquilo que, sei lá, não sei o que é, ou viveram naquele tempo também, ou ajudaram a construir aquilo lá. Eu, por exemplo, eu tenho visões, assim, eu posso estar louco, não interessa, é coisa pessoal. Né? Eu tenho visões do passado, eu tenho um encantamento pelo passado, deserto, terra, que tipo do Egito, assim, sabe? Eu tenho uma paixão por aquilo. Pelo contrário, eu não vejo nada no futuro. Você fala, Grego, você tem alguma visão de futuro? Eu digo, Paulo, absolutamente nenhuma. Agora você me pergunta do passado, eu consigo ver o passado, você sabe? Sim. Coisa que eu não consigo ver futuro, não consigo ver de jeito nenhum. Então, não sei. O futuro tem uma dificuldade com respeito a isso, porque além dele ser muito dinâmico, existem várias linhas de tempo, porque o tempo não é linear, uma linha, ele é uma rede. No meu entendimento atual, pelo menos. Então, você está hoje numa linha espaço-temporal, como pode estar em outra amanhã e já esteve em outra ontem. Perfeito. Onde o processo espaço-temporal é diferente, o destino é diferente, enfim, isso aí é um outro assunto. Tá? A gente pode até abordar futuramente isso. Então, pelo processo de transição de eras que estamos atravessando, e todo o processo de transição ocorre isso, os fluxos energéticos eles são muito variáveis. Então, alguns fluxos, tipo meridianos, por exemplo, aparecem onde não existiam, outros que existiam simplesmente somem, alguns ficam intermitentes, como ocorreu no Cataclismo Atlântico, onde houve um rearranjo de fluxos de pontos de força planetários. Estamos vivenciando isso hoje. Pontos de força antigos estão sendo reativados. Sim. Tá? Outros, onde não existiam, tem agora um ponto de força energético cósmico telúrico funcionando ali, rede de meridianos que estão sofrendo rearranjo. Isso, obviamente, influencia no processo espaço-temporal local, onde você tem uma dificuldade, porque tem N destinos, entre aspas, possíveis. Então, não é fácil, dentro de uma sensibilidade maior, você enxergar um determinado fluxo. Você ou não enxerga nenhum, ou você enxerga vários. Por isso que nós temos, hoje, não só de hoje, já há muito tempo, por questão de Kali Yuga e da densidade vibracional ainda prevalecendo no planeta, esse pessoal que faz previsões, tem as premonições, etc., não tem um que tenha uma previsão positiva. Concordo. É verdade. O pessoal só prevê o que não presta, por conta dessa confusão de fluxos vibracionais. Não é que eles queiram. A maioria só vê isso porque é uma tendência natural do estado momentâneo planetário. Perfeito. Mas as coisas mudam. Tomara. E estamos num processo de mudança, realmente a nível planetário e cósmico. Cósmico no que eu digo no sistema solar, porque eu até evito o termo transição planetária,
porque não é só aqui no planeta Terra que essa transição está ocorrendo. É no sistema solar inteiro. Então, é transição de eras o processo, em verdade. Você pode admitir a transição planetária porque nós estamos aqui na Terra, né? Tem que preocupar com feijão com arroz. Sim e não. Porque fazemos, queiramos ou não, parte de um contexto bem maior. Bem maior, claro. E cheio de provas, né, Paulo? Cheio de provas. Você vai lá, hoje nós temos sondas lá fora, a Voyager, que já saiu do sistema solar, já se viu que Marte, já houve coisa antiga, ou seja, para resumir, o universo é vivo. Então, essa questão de transformação, de novos tempos, tudo é real, não é só no campo hipotético. Não, Tudo evolui. É real, inclusive a alteração da sensação de tempo. Isso aí, exato. Os dias são mais curtos. Olha quantos anos nós que militamos no espiritualismo aí, quantos e quantos anos a gente fala sobre o tempo não ser mais o mesmo, né? Que tudo que você fazia folgadamente, hoje parece que o tempo encurtou. Você não consegue mais realizar naquele tempo que você fazia no passado. Então, alguma coisa verdadeiramente está acontecendo. Paulo, me diz uma coisa. Roguemos apenas ao Pai Maior que Pai e Mãe Maior, né? Enfim, depende aí, interessa o nome, que quem tiver que acordar, não acorde tarde. Sei lá, né? Sei lá. É individual, é um processo individual, né? Por isso que é o tema da nossa conversa de hoje. Tem gente que não quer nortear a sua vida, então se vai acontecer alguma coisa ou não vai, não está nem aí, porque não acha que é importante. Depois não reclama. Depois não reclama, sei lá, depois né? Não diga que não foi avisado. Não, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem. Então hoje em dia você não pode descartar nada. Não, é verdade, não se pode. Paulo, se hoje você fosse, eu sei que eu acho maravilhoso aí, eu enalteço o teu trabalho, sempre, os seus cursos que você dá aí no Instituto, né, do Pilares de Hermes. Da mesma forma, desde a época da Sossex. Bacana, muito bacana. Um jornalzinho aqui que você enviava para mim. O Correio Extraterrestre. Correio Extraterrestre. Mas é bacana isso, que eu vejo que você se dedica e você sempre tem gente querendo ouvir, então isso dá um resto de esperança, né? E essas pessoas, de uma certa forma ou outra, elas acabam levando alguma coisa boa para casa, participando das suas conversas, que são conversas profundas, são conversas de jogar conversa fora, né? Sim, das nossas. Não tem mais tempo para isso, não. Não tem. Então, como é que você, agora, no final da nossa conversa, falamos sobre uma série de coisas, deixamos uma série de dicas aqui, vamos dizer, para nortear as vidas, né? Como é que o que você sugeriria para quem está hoje e tem muita gente, muita gente perdida, não sabe o que fazer, não sabe no que acreditar, já se decepcionou enormemente com diversos caminhos que trilhou e não encontrou ainda aquele que lhe apraz, que lhe traz satisfação, que lhe traz esperança, que lhe traz coisas aí. Qual seria o gatilho bom que você daria para essas pessoas, ao menos terem uma pequena esperança de que pode melhorar até que a transição aconteça, vamos chamar assim. Ela é gradual, não é definitiva. Assim. O que eu posso dizer é a partir da minha própria experiência. Melhor ainda. Dentro dessa trajetória que não é muito diferente da sua, em termos de aprendizado, conhecimento e prática. Né? Coisas que você aprende com a vida que não estão escritas em lugar nenhum. Primeiramente, questão do alinhamento, da coerência, é importante, mas, principalmente, quando perguntam para mim, você acredita em Deus? Eu digo, não. Eu sei que ele existe. Eu não preciso acreditar. Ele não é uma crença para mim. Eu não preciso dar crédito.
Então, separe o que você acredita do que realmente é convicção sua. Mesmo que essa convicção esteja certa ou esteja errada, não interessa. Porque você, com nobreza de propósito, vai ser levado ao que você precisa aprender, ao seu verdadeiro norte. Muito bom. Nobreza de propósito, é isso mesmo. Nobreza de propósito, isso é importante. Você ser verdadeiro com você mesmo. Tá? Seja você mesmo cada vez mais. Isso, para mim, é muito importante. Você quer ser ruim? Escolheu ser ruim? Não seja. Seja péssimo. Você escolheu ser bom? Não seja bom, seja ótimo, mas seja. Seja intenso, tome atitude, assuma o que você faz. Porque, como o Cristo sabiamente disse, né? Eu quero quente ou frio, o morno eu vomito, porque Deus detesta em cima do muro. Então, seja honesto consigo mesmo, seja verdadeiro, porque você está sendo verdadeiro com o seu propósito e com o cosmos, com o divino que habita dentro de você. Creia você nisso ou não. Tá? Tem muito ateu que, por simplesmente não querer para o outro o que ele não quer para si, está muito melhor do que muito beija-pia por aí. Pode crer. O que eu posso dizer para finalizar? Vamos usar o termo Deus. Existem várias, enfim, não importa o termo. Deus é um cara extremamente fino, extremamente elegante, extremamente educado. Ele fala com você o tempo todo, mas por ser extremamente fino, elegante e educado, ele jamais vai falar enquanto tiver vozes dentro da sua cabeça. Enquanto você se permitir a ter vozes dentro da sua cabeça, principalmente aquelas que não são suas. Porque Deus fala ao silêncio. Ele vai gentilmente aguardar que você abra um espaço para que ele suavemente e educadamente fale com você. Ou melhor, você se disponha a ouvi-lo. Existem vários caminhos para isso, mas o maior é o silêncio. Pode fazer meditação, pode escolher uma filosofia, um conhecimento, uma prática, uma religião, uma ordem, um conhecimento novo, uma prática nova, conhecer pessoas novas, enfim. Mas esse momento é seu. Eu não considero, pelo menos para mim, norte melhor que esse. Repetindo, Deus é muito educado. Ele não vai falar enquanto você tiver voz na sua cabeça. Ele é o melhor norte que você possa ter. Você me lembrou uma frase aí que eu uso muito, né? Orar é falar com Deus, silenciar é ouvi-lo. Então tá aí, pô, já corroborou tudo isso aí que você disse. É no silêncio. Não é à toa que um dos melhores, para não dizer o melhor livro da Blavatsky, é A Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio, disse tudo. Gente, quem tiver oportunidade, leia. Mais de uma vez, porque não é fácil o entendimento. Não é fácil, não. Paulinho, muito fácil, não tinha graça. Isso aí é feito de propósito para te estimular a busca, a pesquisa, o aprofundamento. Um verdadeiro mestre, ele, com 3, 4 linhas, com um parágrafo, ele já transmite o suficiente para você ficar 2 semanas pensando naquilo. Por isso que eu não levo muita fé em canalizações quilométricas. Não. Porque seres de luz mesmo, avançados, de maestria, sejam deste planeta ou não, a gente identifica quando realmente é, principalmente no escrito. Em 4 linhas ele já diz coisa para você ficar pensando um mês. Perfeitamente, é bem isso. É isso, Paulo. Muito, muito bom a nossa conversa mais uma vez, legal. Também achei. Muito obrigado. Então, a gente fica bem, um fraterno abraço. Continue esse trabalho muito bonito, entendeu?
entendeu? Então, você sempre vai ter o meu apoio, o apoio do Vida Inteligente, porque é isso. Quem não vive para servir não serve para viver. Sinto muito dizer isso, mas é assim. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que Mas viver. é isso aí. E o Vida Inteligente, capitaneado por você, faz isso com maestria há muito tempo. Vamos lá, todos juntos, juntos. Nesse aspecto, a antiguidade é posto. Então, é mãos dadas sempre isso. Não adianta tentar querer fazer independência sozinho, não. De mãos dadas potencializa tudo. Paulo, fique bem, um fraterno abraço e até a próxima oportunidade. Você também, muito obrigado a todos vocês. Tenham uma boa noite, uma boa semana. Sejam felizes. Muito obrigado. Uma coisa, então, olha, gente, então, como nortear a nossa vida, essa conversa assista, reassista, como a gente falou, releia a Voz do Silêncio. Muitas vezes a gente assiste, está no calor da conversa, a gente começa a divagar também e perde muita coisa, né? Então, assista esse programa, você assistiu, daqui a uma semana, 15 dias, assista novamente, com certeza você vai captar alguma coisa que tem por aí. E assim vai, siga a sua intuição, faça a sua parte, que aí o universo, a natureza, como bem disse o Paulo, conspirará a seu favor. Fraterno abraço, feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.